Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde a gente vai falar muito de Botafogo, vamos conversar, vamos debater, sempre trazendo as principais notícias, informações, muitas opiniões do nosso glorioso, tá? E eu queria falar exclusivamente sobre dois atletas com vocês no dia de hoje. Eu queria falar sobre o Luiz Henrique e sobre o Patrick de Paula, o PK. Eles que voltaram a ser relacionados para a partida contra o Avaí amanhã e também contra o São Paulo no dia 9, né? E isso é significativo, pelo menos, né? Porque na última partida em casa contra o Palmeiras, os dois ficaram fora dos relacionados e o Luiz Castro, na coletiva, chegou a dar uma entrevista com palavras sinceras, mas consideradas fortes, né? Não deixa de ser uma verdade. Para ele, a semana de treino é sagrada. Se você não está agradando nos treinos, você não vai jogar. E isso foi um recado claro para todo o elenco, que você precisa levar a sério o treinamento da semana para que você tenha a oportunidade de entrar em campo nos jogos, né? Esse é o trabalho do Luiz Castro, meritocracia. Ele trabalha dessa forma, não escala jogador por nome. Isso é algo realmente que me parece ser bem do estilo do Luiz Castro. Não tem essa que o jogador é badalado, medalhão, não. Ele coloca em campo realmente quem ele acha que naquele momento está melhor, e aí a gente pode debater aqui se a gente concorda ou não, né? Muita gente discorda, inclusive, das escolhas do Luiz Castro. Agora, escolher o jogador por nome, realmente a gente vê que não é desse jeito que o Luiz Castro trabalha. Agora, minha pergunta é a seguinte: o Botafogo também não pode desistir desses dois atletas. Primeiro, que o Patrick de Paula foi a contratação mais cara da história do Botafogo. Foi uma contratação realmente aí 35 milhões de reais. A gente comprou do Palmeiras, foi a primeira compra significativa da SAF, né? O Botafogo foi lá, tirou um jovem de potencial do Palmeiras, campeão da Libertadores, já tinha feito grandes participações no time do Palmeiras, apesar de que quando o Botafogo comprou ele, ele não era mais titular, mas ele chegou a ter grandes momentos no Palmeiras. O Botafogo não pode desistir do Patrick de Paula, né? E o Luiz Henrique, mesma coisa. O Luiz Henrique é um jogador que é da base do Botafogo, foi vendido para o Olympique de Marseille após fazer grandes jogos aqui no clube. O Botafogo repatriou o atleta, né? E a situação deles realmente nesse momento não está agradando ao Luiz Castro. E a gente precisa debater, entender o seguinte: como recuperar esses dois atletas para que eles sejam importantes dentro desse elenco, para que eles consigam jogar o que eles sabem. Eu reluto a acreditar que o Patrick de Paula esqueceu de jogar bola. Não consigo acreditar que o Luiz Henrique esqueceu também de ser aquele jogador incisivo, habilidoso que ele era. Alguma coisa não está normal, seja na vida pessoal do atleta, ou então, enfim, alguma coisa está acontecendo. Então a gente precisa tentar debater e entender como que a gente recupera dois jogadores que podem nos ajudar muito. Se a gente pega a situação deles, eu queria conversar com vocês em relação a isso, porque eu tenho os números aqui. Eu vou colocar rapidinho aqui para vocês os números na tela para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu ficar no cantinho da tela aqui. Eu estou no site Transfer Market, onde eu consigo pegar aqui os dados dos atletas, né, os desempenhos, né? E a gente começa pelo Luiz Henrique aqui. A gente consegue observar o seguinte detalhe: o Luiz Henrique chega ao Botafogo e ele joga contra o Atlético Paranaense. Primeira partida dele foi contra o Atlético Paranaense. O Botafogo vence por 2-0 essa partida. Nessa parte do campeonato, o Botafogo ainda estava muito mal, oscilando bastante. Ele entrou no segundo tempo, jogou 11 minutos nesse jogo. Depois ele entra de novo contra o Corinthians, entra contra o Ceará, Atlético Goianiense, Juventude, Flamengo. Nessas partidas, ele entrou sempre no segundo tempo, jogando 11 minutos, 30 minutos. O que ele mais jogou foi contra o Ceará, dentro de casa, onde ele jogou 65 minutos, né? Então, assim, o Luiz Henrique ele teve chances assim que chegou ao Botafogo. Não pode negar que ele entrou em 6 partidas seguidas, assim que ele chegou. Só que ele não conseguiu ir bem nessas 6 partidas. E aí o que acontece com o Luiz Henrique depois do jogo contra o Flamengo, quando o Botafogo perde? Ele fica no banco e começa a não entrar nem no segundo tempo. Escolha do Luiz Castro. O Luiz Castro começa a não colocá-lo nem nas partidas. O Botafogo vence o Fortaleza fora de casa, o Botafogo empata com o América em casa,
ganha do Coritiba, ganha do Goiás e ele não entra em nenhuma dessas 4 partidas. Né? Desde o dia 28 de agosto, ou seja, mais de um mês, o Luiz Henrique não pisa no gramado no jogo do Botafogo. Isso é significativo, a gente precisa comentar sobre isso. Né? E aí, no jogo contra o Palmeiras agora, nem relacionado para a partida ele foi. Agora, contra o Avaí e São Paulo, ele volta a ser relacionado. Mas será que ele vai ter chance de entrar? Ou será que ele vai ficar como suplente e não jogar nem um segundo sequer? Né? Essa é a dúvida que a gente tem para o jogo de amanhã contra o Avaí. E assim, é merecimento? Não é merecimento? Realmente, o Luiz Henrique não fez grandes partidas quando ele entrou. Mas assim, como que a gente recupera um jogador desse? Ou a gente deixa ele de lado e ele volta para a França, porque a situação dele é de empréstimo com o Botafogo. Vamos desistir do atleta? Ele vai voltar para o Olympique de Marseille ou o Botafogo vai tentar recuperar o Luiz Henrique? Qual vai ser a situação em relação a ele? Isso que precisa ser debatido, isso que precisa ser conversado dentro do Botafogo e eu estou aqui tentando entender também isso tudo que está acontecendo. Essa tela aqui é do Patrick de Paula, mudei a tela para vocês entenderem também, porque o Patrick de Paula ele chegou muito antes que o Luiz Henrique, chegou no início do Campeonato Brasileiro, então a gente já percebe aqui, o primeiro jogo dele é realmente a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, em que o Botafogo perde de 3-1 para o Corinthians, ele é titular, joga os 90 minutos. Nesse momento, o Patrick de Paula tinha uma moral absurda, gigante no Botafogo. Né? Ele joga contra o Corinthians, joga contra o Ceará. O início dele, ele segue sendo titular do Botafogo. Só que, quando chega em um determinado momento, aqui embaixo contra o Ceará, fora, quando o Botafogo joga com o Ceará em casa, nesse momento aqui, o Patrick não entra mais. Acho que aqui é muito claro, dá pra gente entender. Né? O último jogo do Patrick de Paula com o Botafogo foi no dia 31 de julho, ou seja, há mais de 2 meses, 31 de julho foi a última vez que o Patrick de Paula pisou em campo. Foi contra o Corinthians, quando a gente perdeu de 1-0 lá na Arena, Corinthians. Ele jogou 55 minutos. Depois disso, Ceará ele não jogou, Atlético Goianiense, Juventude, Flamengo, ficou no banco e não jogou. E aí ele teve a paralisia de Bell, né? Ele teve uma paralisia facial e aí ficou fora desses jogos contra o Fortaleza, América Mineiro, enfim. Contra o Palmeiras, ele já estava recuperado da paralisia de Bell, mas foi opção do Luiz Castro deixá-lo fora desse jogo contra o Palmeiras, fora dos relacionados. E também, assim como o Luiz Henrique, ele volta agora a ser relacionado para o jogo contra o Avaí amanhã. Mesmo caso do Luiz Henrique. A minha pergunta é a seguinte: o que vai acontecer com o Patrick de Paula? A gente vai recuperar o Patrick de Paula? Vai tentar recuperar o Patrick de Paula? Ou não? Ou a gente vai deixar o Patrick de Paula sozinho, escanteado, como a gente costuma dizer. Voltando aqui para a tela cheia para conversar com vocês em relação a isso. Por que eu estou falando em relação a gente tentar recuperar esses dois atletas? Primeiro que o Patrick de Paula é um ativo do Botafogo. Né? Compramos do Palmeiras, ele é nosso. Mesmo que o Botafogo queira vender depois, o Botafogo não pode deixar o jogador na geladeira, não pode deixar o jogador meses sem jogar, porque isso desvaloriza totalmente o atleta. Como é que o Botafogo vai falar para o mercado o seguinte: olha, comprem o Patrick de Paula de mim, mas eu não estou utilizando ele. Estou deixando ele fora das partidas, sem jogar, mas comprem ele de mim. Então, assim, é uma situação que é complicada. Mesmo se o Botafogo quiser vender o Patrick de Paula, o Botafogo vai ter que colocar ele nos jogos. Não estou pedindo o Patrick de Paula de titular. A princípio, ele precisa também ter força de vontade. A gente precisa ver do Patrick de Paula uma força de vontade de recuperar o seu espaço. Mas é óbvio, é muito claro que até para uma possível venda futura, o Botafogo vai precisar recuperar o mínimo de futebol do Patrick de Paula. E para isso ele vai precisar entrar nas partidas, seja no segundo tempo, seja no intervalo. Ele vai precisar ter minutagem para mostrar pelo menos a algum futuro comprador o seguinte: olha, não deu certo no Botafogo, mas eu posso dar certo em outro time. Ou então as coisas podem mudar da água para o vinho. Ele pode começar a entrar no segundo tempo e falar o seguinte: olha, vou dar a volta por cima, quero continuar no Botafogo e vou mudar a minha história aqui.
Vou esquecer o que passou, esse início ruim, e a partir de agora sou um novo jogador dentro do Botafogo. Isso aconteceu com o Tietê. O Tietê estava no início muito ruim no Botafogo e hoje é titular absoluto, primeiro volante, ninguém quer tirar o Tietê do time. O Tietê conseguiu dar essa volta por cima. Por que o Patrick de Paula não poderia conseguir? Isso parte muito também do atleta. O atleta precisa ter essa força de vontade, precisa ter essa noção de que parte muito dele também essa volta por cima. E isso também acontece com o Luiz Henrique. Só que o Luiz Henrique é um caso um pouco diferente. O Luiz Henrique, o Botafogo, se entender que não está dando certo, como é um contrato de empréstimo, se o Botafogo entender que não tem jeito, o Botafogo vai devolver o Luiz Henrique para o Olympique de Marseille da França e ele vai embora. Agora, é uma pena, porque o Luiz Henrique é um jogador jovem, um jogador que voltou para o Botafogo para tentar recuperar o seu futebol, porque não estava conseguindo jogar na França e nem no Botafogo ele está conseguindo jogar. Então a gente tem que entender um pouco do que está acontecendo na carreira do Luiz Henrique para a gente tentar analisar e também ajudar o atleta, né? Nunca é bom para o atleta ficar fora das partidas, nunca é bom para o atleta ficar sem jogar. Acredito que nenhum deles gostam disso. Mas eu vejo pouca gente comentando, debatendo sobre esse assunto. Como a gente pode fazer para ajudar? E isso eu falo como tentando entrar na cabeça do Luiz Castro, tentando entender um pouco do lado da comissão técnica. Como fazer para recuperar esses dois jogadores que eu vejo que tem potencial para render no Botafogo, mas infelizmente não estão acontecendo as coisas, né? Queria abrir esse assunto com vocês aqui e espero de coração mesmo que próximo jogo que eles tiverem chances, que eles arrebentem, que eles entrem no jogo e façam o melhor deles e façam uma grande partida, porque é ruim, né? O Botafogo investiu em dois grandes jogadores, né? Mas por enquanto não está dando certo. É isso, esse é o meu recado de hoje. Amanhã tem jogo e a gente volta a se falar com certeza. Um abraço.